Em 28 de abril de 2003, após meses de negociações exaustivas com executivos e artistas, a Apple lançou a Music Store do iTunes. Eram mais de 200 mil músicas das 5 grandes gravadoras e a ideia de Steve tornou-se realidade. O Steve fez disso uma cruzada pessoal. E fez com que os executivos das gravadoras comprassem a briga. Numa ocasião havia um novo protótipo da loja virtual para ser lançado. Ele não havia visto ainda, mas o seu pessoal iria me mostrar. E ele acabou ficando meia hora falando sobre o tamanho das fontes e a localização de umas 3 palavras na homepage. Foi a coisa mais detalhista que eu já vi um executivo fazer. Eu fiquei impressionada e também meio assustada. Em muitos aspectos, o lançamento da loja virtual do iTunes foi uma conquista maior do que o lançamento do iPod, em termos de complexidade. Existem tantos detalhes para uma única música cujos direitos podem pertencer a 5 pessoas diferentes e todas elas têm de estar na negociação. Todos têm de assinar concordando. E depois as autorizações para colocar tudo num formato com preço único. Foi um esforço tremendo. Todo o trabalho de Steve valeu a pena. 5 dias depois do lançamento da loja virtual do iTunes, a Apple já havia vendido mais de 1 milhão de músicas. Steve Jobs e a Apple haviam feito algo que nenhuma outra empresa havia conseguido: oferecer aos consumidores um aparelho de música digital que tinha uma loja própria. Naquele mesmo dia, Steve faria mais um pronunciamento que ajudaria a colocar o iPod na estratosfera. Em 28 de abril de 2003, no mesmo dia em que Steve lançou a loja virtual do iTunes, anunciou também o iPod de 3ª geração. Obrigado. É a 3ª geração. Nem a 1ª geração tem concorrente e já estamos na 3ª. Era o primeiro iPod totalmente compatível com os PCs. Agora, pela primeira vez, qualquer um que tivesse um computador poderia usar um iPod. Antes o iPod era para fãs do Macintosh e um sucesso enorme entre eles. O Steve Jobs deixou isso em banho-maria por algum tempo. Esperou a demanda crescer, o interesse aumentar, a mídia aumentar. Mas quando a Apple lançou o compatível com o Windows, permitindo o acesso a centenas de milhões de pessoas, o iPod foi uma loucura. Quando a Apple permitiu que o iPod fosse compatível com o PC, a corrida foi fenomenal. Foi quase como se os usuários de PCs quisessem um pouco da Apple, uma mordida na maçã. Queriam o estilo e a criatividade que a Apple sempre simbolizou. Houve uma grande mudança no modo de pensar da Apple. A empresa sempre quis que o iPod fosse um meio de vender mais Macs. Mas com a compatibilidade com o Windows, jogaram essa estratégia pela janela. Eles resolveram se concentrar no iPod e transformá-lo no campeão de vendas. Durante algum tempo era como 2 pessoas conversando numa festa e o usuário do Mac diria: meu Macintosh é tão elegante e lindo, com os belos cantos arredondados na tela. Ele tem crossfade quando a gente copia ou deleta um ícone. Ele é lindo. E o usuário do PC diria: mas eu compro um Dell por $400, totalmente desconectados, um não entendia o outro, um estado republicano e um estado democrata, totalmente desconectados. Mas com o lançamento do iPod, os usuários do Windows PC sentiram o prazer de ter uma coisa que funcionava direito, que funcionava sempre e era muito bonito. O iPod tornou-se um negócio bilionário em 2 anos, e isso chamou a atenção. No verão de 2004, nós, na Newsweek, percebemos que o iPod era muito mais do que um produto e estava se transformando em fenômeno cultural. E fizemos uma matéria de capa sobre ele. Ocorre que o Steve Jobs percebeu a mesma coisa. Ele me disse que, alguns meses antes, estivera em Nova York e, andando pela Madison Avenue, viu uma porção de gente com os fones de ouvido. Ele viu uma, depois viu outra e mais outra. Aí ele disse para si mesmo: oh, meu Deus, está começando a acontecer. As vendas do iPod chegaram às alturas. No final de 2004, a Apple havia vendido 200 milhões de músicas na loja virtual do iTunes e mais de 6 milhões de iPods. Percebendo a sua crescente popularidade, em 2005 Steve lançou novos modelos de iPods e aperfeiçoou os antigos, certificando-se que haveria iPods de todos os tamanhos e para todos os bolsos.
Vocês sabem para que serve esse bolso? Eu sempre quis saber. Bom, agora a gente sabe, porque este é o novo iPod. A estratégia do Steve Jobs era, depois de lançar o primeiro aparelho, expandir mais e mais para atender todos os estilos, gostos, preferências, preços. E ficou muito mais difícil para os concorrentes encontrarem nichos, oportunidades de mercado, porque ele, em resumo, queria atender a toda a gama de gostos do consumidor. E então, em outubro, Steve Jobs lançou a 5ª geração do iPod, com uma característica na qual nem o próprio Steve acreditava plenamente. Foi o primeiro iPod capaz de reproduzir vídeos. Em outubro de 2005, a Apple fez algo que o Steve Jobs havia dito que eles nunca fariam, que foi adicionar suporte para vídeo ao iPod. O Steve passou muito tempo dizendo que a experiência de assistir vídeo num aparelho portátil nunca seria tão satisfatória ou total quanto ouvir rádio. Para o público, Steve Jobs era contra o vídeo iPod, mas ele também sabia jogar muito bem, e a ideia seria falar contra os acessórios de vídeo e sua integração ao iPod para desencorajar os concorrentes que quisessem entrar agressivamente nessa área. Essa é a teoria da conspiração que está por trás disso. Só em 2005, a Apple lançou 5 novos iPods em 4 faixas diferentes de preço. E para o consumidor, ficou difícil encontrar um motivo para não ter um iPod. Eu tenho o Shuffle. Como é que é o nome? É parecido É o nome com de um isso. dos modelos, o Shuffle. É, Shuffle. É bem leve. É fácil de ligar e encontrar a música. A estratégia funcionou. Em 2005, a Apple vendeu 32 milhões de iPods. Um iPod vendido por segundo. A empresa quadruplicou as vendas dos 3 anos anteriores e solidificou sua posição com 75% do mercado de aparelhos de MP3 dos Estados Unidos. Mas mais impressionante que o número de iPods vendidos foi como o pequeno aparelho modelou a cultura americana. Apenas 5 anos depois do seu lançamento, a Apple já havia vendido mais de 70 milhões de iPods, transformando o aparelho num negócio de 5 bilhões de dólares por ano e que responde por cerca de 40% da receita total da Apple. Sua participação com 75% do mercado de MP3 nos Estados Unidos continua surpreendendo os especialistas. A Apple já mantém sua participação de 75% do mercado há 5 anos. Em qualquer outro negócio, 30% do mercado é uma fatia enorme. 75% é absolutamente inusitado. E o motivo é que a Apple se manteve à frente da concorrência. Ela lançou produtos simplesmente inigualáveis no mercado. Em setembro de 2006, a loja virtual do iTunes havia vendido 1,5 bilhão de músicas. E hoje, vende mais de 3 milhões de músicas por dia, tornando a Apple a 5ª maior distribuidora do mercado musical americano. Maior ainda que empresas tradicionais como a Tower Records e Sam Goody. O download digital ainda responde por uma fração do mercado de CD, sejamos francos. Eles não irão passar à frente do Walmart no futuro próximo, porque ainda se vende muito mais CD. Mas o fato de simplesmente estarem nas estatísticas já é absolutamente impressionante. Se 5 anos atrás eu dissesse, daqui a 5 anos a Apple vai ser a 5ª maior distribuidora de música, você iria provavelmente achar que eu estava louco. E uma semana depois de anunciar que o iTunes passaria a vender longa-metragens, a Apple vendeu mais de 125 mil filmes, deixando claro que a empresa está pronta para dominar também o mercado de filmes digitais. Mas todo o sucesso do iPod é alimentado por uma coisa: o amor que as pessoas têm pelo aparelhinho. Ao contrário de qualquer outro aparelho antes dele, a paixão que as pessoas têm pelo seu iPod é sem paralelo. O fato de que 80% dos funcionários da Microsoft que têm aparelhos portáteis de som têm iPods, em vez dos que funcionam com software da Microsoft, é um sinal revelador. O iPod passou a ter um status cult. É uma coisa de que as pessoas gostam mesmo. Mesmo que existam similares competitivos, os consumidores querem iPods. Eles não querem outra marca.